Olá, pessoal! Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. Hoje vamos ver a identidade cultural. Qual que é o grande objetivo dessa aula? Compreender a identidade cultural no processo de relação entre o indivíduo e a sociedade, ressaltando a sua ideia de pertencimento. Legal? Vem comigo? Para você, o que é a identidade cultural? Vamos ver quais são os elementos que compõem a identidade cultural? Vamos lá? Elementos que compõem a identidade cultural. Sempre muito bacana também, alunos, compreender que identidade social, identidade pessoal, identidade cultural, tem pequenas distinções. Algumas posições são compreendidas conforme o Estado, como sua própria identidade, por exemplo. Está lá, brasileiro, nascido no município, no estado, tem um número de identificação, a filiação, isso é uma identidade sua nacional, uma social. Agora, como que você se comporta culturalmente e como que você se vê pessoalmente, também são outras perspectivas, talvez para além daquilo que é social. Legal? Vamos lá? Elementos, então, da identidade. Etnia, religião, língua, vestuário, música e dança, manifestações festivas, os tempos livres, o lazer, gastronomia, habitação, usos e costumes, história e patrimônio. Todos esses elementos formam uma identidade cultural. Quer dizer, moldam a partir de um sujeito, de um terceiro sujeito, de um estranho, como que aquele cidadão que pertence àquela localidade é identificado. Porque nem sempre uma identificação social, cultural que se tem sobre determinada realidade é necessariamente a que você, enquanto sujeito, se identifica. Mas claro que dentro do elemento mais geral, a gente acaba vislumbrando, digamos assim, um grau de pertencimento a uma sociedade por esses elementos que identificam você culturalmente. Bacana? Identidade cultural, então, é característica de um grupo social que partilha de um ideal, valores, costumes e comportamentos formados ao longo de sua história. Então, a identidade cultural é característica de um grande grupo. São os valores sociais arraigados a um grupo. É claro que, pessoalmente, pode haver algumas disparidades, mas, de maneira geral, é uma característica mais globalizadora, mas que engloba de maneira melhor a questão totalizante daquela determinada cultura. Legal? Consciência de pertencer a um determinado grupo, seja por caracteres comuns de gênero, de origem étnica, de nação ou por interesses específicos. Crenças, entre outros, que aproxima os indivíduos de certa sociedade. Tá? No entanto, existem também movimentos contraculturais que questionam normas e padrões estabelecidos socialmente. São chamados movimentos de contracultura, porque sempre a cultura ela é sempre muito vista, principalmente pelo olho do estrangeiro, do outsider, daquele que vem de fora. Então, às vezes, a gente determina um olhar do estrangeiro de uma maneira um pouco etnocêntrica, às vezes, um pouco preconceituosa. Então, são os clichês que se criam, sobre quem é o brasileiro, sobre quem é o japonês, sobre quem é o norte-americano, sobre quem é o paraguaio. A gente acaba criando estereótipos muitas vezes arraigados dentro de um senso comum. E alguns movimentos de contracultura, que justamente vão contra as percepções dogmáticas culturalmente impostas pelos padrões mais globais, eles questionam algumas normas e padrões estabelecidos. A gente vê aqui, por exemplo, no carnaval brasileiro, há uma questão geral, que o brasileiro gosta de carnaval, e o carnaval é parte de uma cultura central do Brasil. Entretanto, algumas regiões e alguns grupos fazem do carnaval movimentos de contracultura. Utilizam-se da data, da festividade, da alegria, mas para fazer, para compor outras formas de dança, de música, de arte, que também expressam algumas identidades pessoais de pequenos grupos
que não vão de acordo com aquelas vigentes, digamos, culturalmente, socialmente falando. Bacana? Vamos então à nossa primeira atividade? Leia a frase: a identidade cultural é um conjunto vivo de relações sociais e patrimônios simbólicos historicamente compartilhados, que estabelece a comunhão de determinados valores entre os membros de uma sociedade. Explique com suas próprias palavras o que você entende por identidade cultural. Escreva um parágrafo em seu caderno. Importante, pessoal, você vai escrever com as suas palavras, entretanto, o contexto teórico tem que ser analisado. Bacana? Tempinho para vocês fazerem aí.
E aí, pessoal, responderam? Resposta bem bacana, né? Uma questão bacana com uma resposta com certeza bacana também. Então, qual que era a ideia da resposta? Sua resposta deve ressaltar que a identidade cultural está articulada a um compartilhamento de ideias, valores e costumes, juntamente com o sentimento de pertencimento em relação ao grupo. Beleza? Ainda que de maneira pessoal, né, o contexto geral, teórico, né, dessa disciplina da antropologia cultural relacionada à identidade tinha que estar relacionando esses aspectos. Vamos lá? Identidade cultural. É a partir da nossa identidade cultural que construímos a ideia do eu, do nós e dos outros, né? De quem nós somos pessoalmente, do nosso grupo mais próximo e do outsider, do estrangeiro, daquele mais distante da nossa própria realidade. Legal? A forma como fazemos muitas vezes põe em evidência fronteiras sociais ligadas à classe socioeconômica, à etnia, a gênero, entre outros. Por meio desses elementos combinados, identificamos os semelhantes e os outros. Por meio de uma série de identificações, né, de perspectivas, de identidades culturais, nós vamos começar a criar os grupos a qual nós possuímos afinidades, que são semelhantes, que dividimos, digamos, culturalmente, né, os nossos estágios, as nossas missões de vida, as nossas compreensões acerca de como vivemos o mundo, e também, né, daquele que a gente vai chamar de outro. E aquele outro, né, de fato, de maneira diferente, um pouco mais distante. Mas o bacana é sempre lembrar que esse distanciamento, ele tem que ser sempre visto, né, dentro daquela perspectiva do relativismo cultural. Quer dizer, compreendendo as diferenças e as diversidades, sem julgamento de melhor ou pior, sem a visão etnocêntrica que a gente tinha até a escola evolucionista. Lembram? Então, o olhar do outro sempre é um olhar de acolhimento, né? Ainda que seja estranho, mas um olhar de se colocar na postura do outro e compreender que são diferentes, né? Mas que são válidos para aquele que vivencia a sua cultura. Bacana? Essa diferenciação entre culturas pode originar tendências etnocêntricas, como eu mencionei agora. Quer dizer, você julgar a partir da sua própria visão de cultura, a partir da sua própria realidade, julgar o outro como inferior. Exemplo, teorias sociais racistas ligadas ao colonialismo do século XIX. Vimos também que o processo de colonização foi um processo totalmente impositor, né, de uma cultura eurocêntrica, de um eurocentrismo, né, partindo desse eurocentrismo, né, uma imposição desprestigiando, né, muitos nativos, às vezes, de países como a própria América, como o próprio processo de colonização do Brasil, né, onde os portugueses impuseram, né, o catecismo, né, a religião cristã católica, impuseram o modelo de trabalho explorador, né, impuseram, né, o modelo, né, de alimentação, o modelo de comportamento, de vestimentas, etc., né, que não fazia parte daquela realidade. Quer dizer, não se procurou compreender quem que era aquele sujeito e como que se praticava, quais eram as suas práticas culturais. Então foi um modelo impositor altamente preconceituoso. E a justificativa para as ações imperialistas na África, na Ásia, em povos indígenas e negros nas Américas. Né? Quer dizer, né, se justificavam, né, com aquela visão do eurocentrismo, quer dizer, a Europa como centro do mundo, né, mais avançada tecnologicamente, né, tendo que ter suas perspectivas ali como, né, o modelo ideal. Vamos a mais uma atividade, pessoal, baseado nisso que a gente viu agora? Leia a frase. A identidade cultural contribui para que o indivíduo possa se adaptar à organização do seu grupo social. E isso permite um equilíbrio entre o mundo sociocultural e os indivíduos que nele vivem. Defina, com suas palavras, a sua identidade cultural. Escreva um parágrafo em seu caderno. Olha que interessante esse exercício. Vamos lá? Tempinho para vocês fazerem.
E aí, pessoal, responderam, refletiram sobre essa? Então, a sua resposta, por mais pessoal que fosse, como está na proposta, né, ela deve levar em consideração elementos como gênero, etnia, nação, interesses específicos, crença, religião, gostos, estilos, práticas cotidianas e entre outros. Quer dizer, em suma, entre elementos culturais. Beleza? Vamos lá? Identidade cultural na sociedade brasileira. A construção de uma identidade nacional está ligada à ideia de pertencimento a um território ou a um povo. As diferenças culturais estão presentes na formação da sociedade. Quer dizer, pessoal, a identidade nacional, ela está estritamente ligada a uma ideia de pertencimento, de território. Então, o Brasil é um território muito grande. Vamos pensar no Brasil. Um território imenso, né? Então, nós temos uma perspectiva geral do estrangeiro, né, daquele que vem de fora, para analisar o que é o Brasil, dentro de um contexto geral. Mas, entretanto, já pararam para pensar quantos Brasis existem dentro do Brasil? Já que somos um país heterogêneo, já que somos um país multicultural, né, então, né, a questão das diferenças culturais, da formação da sociedade, da formação do povo brasileiro, das nossas próprias práticas culturais, elas vão muito além simplesmente de uma identidade nacional. Uma identidade, por exemplo, de datas festivas, né, voltados aí ao carnaval, por exemplo, né, ou de datas religiosas, né, ou mesmo, né, de alimentação, né, como uma feijoada, por exemplo. Não, mas será que isso tudo pertence ao Brasil, de fato? De norte a sul, leste a oeste? Né? De fato, há um reconhecimento sobre isso, mas nem sempre as práticas locais compreendem, englobam essa identidade nacional de uma maneira totalizante. Bacana? Diversidade cultural na nossa cultura ainda, né, ela vai abarcar que o Brasil é uma nação pluriétnica e multicultural, como eu falei agora há pouco, composta por diversas formas de organização social. Então, por mais que tenhamos uma identidade que ela é nacional, que ela é tida como típica do brasileiro, por exemplo, a própria questão do futebol, né? O futebol é tido como o país, né, como algo nacional, o Brasil é o país do futebol, mas será que todos os brasileiros praticam futebol ou conhecem o futebol? É uma questão muito complicada você generalizar. É claro que se constrói uma perspectiva macro, mas as questões micros, às vezes, elas são mais complexas também, né? Por isso também há muitas questões de subgrupos, de subculturas ou contraculturas. Legal, pessoal? Então, turma, hoje, né, aprendemos que a identidade cultural está relacionada ao compartilhamento de ideias, valores, costumes e comportamentos em grupo. Veja que legal, pessoal. A ideia aqui da grande aula de hoje está bem na questão de compartilhamento, daquilo que você compartilha, daquilo que você convive, daquilo que você compactua, daquilo que você entende, né? Isso forma uma questão de identidade cultural muito bacana. Legal, pessoal? Ficamos aí então, né? Por hoje é isso. Um grande abraço do professor Demetrio para vocês. Se cuidem aí. Até uma próxima oportunidade, pessoal. Abração.